Aleluias, glória a Deus, queridos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso culto de celebração. Grande alegria, satisfação podermos estar juntos novamente. E hoje eu gostaria de compartilhar uma palavra para você, no seu coração, aquilo que Deus ministrou no meu coração também. Eu quero compartilhar hoje com você. Você que está com a sua Bíblia aí, abra no livro de Lucas, capítulo 14, versículo 25, e vamos ler esse texto das Escrituras Sagradas em nome de Jesus. O texto diz: certa vez ia com ele grande multidão, voltando-se disse-lhe: se alguém vier a mim e não deixar pai e mãe, mulher, filhos, irmãos e irmãs, e até mesmo a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Qualquer que não tomar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Se algum de vós está querendo construir uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com o que acabar. No versículo 29 diz: para que não aconteça que depois de haver colocado os alicerces, e não a podendo acabar, todos os que vierem comecem a zombar dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. O tema dessa mensagem de hoje, que eu gostaria de compartilhar com você, você que talvez esteja anotando, é fazendo as contas. Fazendo as contas. Você alguma vez na vida já teve que parar para fazer as contas de algo que você estava realizando ou querendo realizar, para saber se daria certo, se deveria continuar, ou teria que ajustar as contas para poder finalizar aquilo que você começou? Em algum momento da sua vida, você já se viu diante dessa situação? Você teve que parar, pensar, analisar, calcular, ver se realmente daria para você continuar, prosseguir, avançar com aquilo que você estava pensando em fazer, ou que você já tinha começado a fazer, mas de repente não sabia se deveria continuar, ou se teria realmente os recursos necessários para continuar aquilo que você começou. A verdade é que a grande maioria de nós, querido, começamos muitas coisas em nossas vidas sem um mínimo de planejamento ou preparação. Essa é a grande realidade. A grande verdade é que nós às vezes começamos tantas coisas, tantos projetos às vezes nas nossas vidas, e nós começamos sem um mínimo de planejamento, sem um mínimo de preparação a respeito daquilo que nós queremos fazer. Você sabia que tudo que nós fazemos ou estamos utilizando, lançando mão disso, um dia nós teremos que prestar contas disso? Você já teve que prestar conta de algo que você está fazendo, ou estava fazendo, ou realizando? Deixa eu só te dar um exemplo. Por exemplo, a sua saúde. Como você cuida da sua saúde? Você é alguém que vive de uma forma desregrada, como de tudo que vê pela frente? Você pratica alguma atividade física? A realidade é, querido, que uma hora nós vamos ter que prestar conta da nossa saúde. Uma hora a conta chega. E às vezes quando ela chega muito alta, que nós não temos mais até como recorrer, como pagar essa conta. Suas emoções. Como você tem cuidado da sua saúde emocional? O que você tem deixado ou permitido entrar dentro de você, para dentro da sua vida? Você é uma pessoa que alimenta suas emoções com pensamentos negativos, aceita tudo de todos e de todo canto, de tudo que você ouve? Ou é alguém que vive intensamente as verdades de Deus para a sua vida, querido? Como que você tem cuidado das áreas da sua vida, sabendo
ou tendo essa consciência, essa boa consciência, de que um dia nós vamos prestar contas. Nós vamos prestar contas. Agora vamos analisar esse texto de Lucas capítulo 14. Olha só, o texto diz: certa vez ia com Jesus uma grande multidão, e voltando-se ele para essa grande multidão, ele disse que quem quiser vir a ele e não deixar pai, mãe, mulher, filhos e até mesmo a sua própria vida, não pode ser seu discípulo. O que é um discípulo de Jesus? Ou o que é você ser discípulo de alguém? É você imitar aquela pessoa, imitar a sua maneira de viver, imitar o seu comportamento, imitar na sua essência os seus ensinamentos, você colocar em prática aquilo que o seu mestre está ensinando, e está ensinando com a sua própria vida. Está ensinando com a sua própria vida. E Jesus está dizendo que aquele que não deixar pai, mãe, mulher, filhos, irmãos e até mesmo a sua própria vida não pode ser seu discípulo. Qualquer que não tomar a sua cruz e não vier após mim não pode ser meu discípulo. E aí ele continua, ele diz: se algum de vós está querendo construir uma torre, não se assenta primeiro para fazer as contas dos gastos, para ver se tem com o que acabar. Com o que acabar? Para que não aconteça que depois de haver colocado os alicerces e não podendo acabar, todos que vierem comecem a zombar de você. Comecem a zombar. Você já imaginou, você está fazendo algo, empenhando ali, dando o seu melhor, mas por causa de uma situação que você às vezes não calculou, não fez as contas, e aí a coisa não dá certo e você tem que abandonar, você tem que deixar. E de repente as pessoas começam a apontar, dizendo: olha, tá vendo, ela é aquela pessoa, começa uma coisa, para, sempre deixa as coisas pelo meio do caminho. Você conhece alguém assim? Você conhece alguém que já começou uma caminhada com Jesus? Ou você já começou essa caminhada com Jesus? Você é alguém que já começou a caminhar com Jesus? Você já entregou o seu coração a Jesus? Você conhece alguém que já abandonou essa caminhada com Jesus? Você já parou pelo meio do caminho alguma vez na sua vida? E por qual motivo você acha que isso aconteceu? Qual terá sido o motivo pelo qual isso aconteceu? Primeiro, você conhece Jesus? Você já caminha com Ele? Você conhece alguém que já abandonou essa caminhada com Jesus? Ou você conhece alguém, ou você mesmo já parou pelo meio do caminho? Por qual motivo isso acontece? E a primeira coisa que eu quero mencionar hoje aqui para você, queridos, é aquilo que está escrito aqui no começo do texto, quando Jesus ele diz assim, voltando-se para a multidão, ele diz: se alguém vier a mim e não deixar pai, mãe, filhos, filhas, irmãos, irmãs, e até mesmo a sua própria vida, não deixar, não pode ser meu discípulo. A primeira coisa que eu quero mencionar para você aqui é esse deixar. Muitas pessoas têm desistido de caminhar com Jesus por acharem, às vezes, os seus mandamentos, os seus ensinos, o seu ensino pesado demais. Ou talvez aqueles que ensinam trazem julgo e falta de clareza às palavras de Jesus, causando assim uma aversão a Jesus e a sua palavra, aos princípios da palavra de Deus. Talvez sejam aqueles que estão ensinando, querido, às vezes sem um entendimento, uma clareza mais profunda daquilo que Jesus está mencionando e Deus está falando através da sua palavra.
Esse deixar que Jesus menciona aqui na sua palavra, nunca foi e nem nunca será no sentido de abandono. Porque imagina só Jesus falando para você, que para você ser discípulo dele, você tem que deixar seu pai e sua mãe, que para você ser um discípulo dele, você tem que deixar a sua família, você tem que deixar as pessoas que você ama. É como se ele tivesse indo contra a sua própria palavra, imagina só. Porque a própria palavra de Deus diz que o primeiro mandamento com promessa é honrar pai e mãe. Então, como que o mesmo Deus que diz que eu tenho que deixar pai e mãe para ser discípulo, diz que eu tenho que honrar meu pai e a minha mãe, que esse é o primeiro mandamento com promessa. Como que o mesmo Deus que diz que eu tenho que honrar o pai e mãe, diz que agora eu tenho que deixar? É porque na verdade, querido, o sentido da palavra deixar não é esse que muitas pessoas às vezes aplicam de uma forma literal. A palavra deixar no hebraico, no original, porque a Bíblia, Jesus era judeu e a Bíblia ela foi escrita em hebraico e ela foi escrita também no grego. Então nós precisamos entender às vezes uma palavra fora de contexto, uma palavra às vezes sem que você entenda realmente o verdadeiro significado dela, pode nos levar, querido, a fazer coisas às vezes desastrosas. E o sentido da palavra deixar aqui, no original, ele significa desistir do comando de, ou render-se. Em outras palavras, quando Jesus está dizendo assim, que nós temos que deixar pai, mãe, mulher, filhos e até mesmo a nossa própria vida, ele está dizendo que nós precisamos nos esvaziarmos de nós mesmos, esvaziar a nossa mente, esvaziar, sabe, a nossa alma, os nossos desejos, esvaziar o nosso eu, para que nós possamos realmente segui-lo e colocar em prática os princípios dele na nossa vida, sem que haja nada, querido, absolutamente nada, competindo com a vontade dele para a nossa vida, com a vontade dele para a nossa vida. Como que você tem vivido a sua vida com Deus? Você é alguém que tem se esvaziado? Você é alguém que tem realmente chegado diante de Deus, sabe? E se esvaziado das coisas externas, dos pensamentos, sabe, queridos, isso é tão importante. Nós servimos a Deus nesse tempo, onde existe, sabe, queridos, um fluxo enorme de pensamentos chegando na nossa mente, coisas externas vindo e interferindo às vezes no nosso relacionamento com Deus. Esvaziar, sabe, querida, a nossa mente, a nossa alma, os nossos corpos diante dele. Porque o ser humano, ele tem uma tendência a ser uma pessoa orgulhosa, prepotente, que vive sendo direcionado pelos desejos da sua própria carne. É esse tipo de pessoa que Jesus está dizendo que não pode ser discípulo dele. Uma pessoa que vive cheio das suas próprias vontades, que vive alimentando a sua carne, a sua alma, com as coisas desse mundo. Nós temos que deixar isso. Temos que nos esvaziarmos de nós mesmos. Esse é o sentido da palavra. Tiago capítulo 4, versículo 3 diz: e quando pedem, não recebem, porque os seus motivos são maus. Vocês pedem coisas a fim de usá-las para os seus próprios prazeres.
Quantas pessoas às vezes não se chegam a Deus somente para pedir em benefício próprio? Deus, faça isso por mim. Deus, eu preciso disso. Deus, me dá isso. Mas esquecem às vezes, sabe, de esvaziar o seu coração diante de Deus e simplesmente deixar Deus vir e encher a sua vida com a presença dEle. É isso que é importante, queridos. Sabe, eu não estou dizendo aqui que não é importante você viver uma vida feliz, plena, abençoada. Não é isso. E tem pessoas às vezes que ensinam isso, querido, dizendo, por exemplo, esse texto mesmo que nós acabamos de ler, que diz: aquele que não tomar a cruz, tome sua cruz e me siga. Quantos ensinamentos às vezes errados a respeito disso, de pessoas às vezes que estão ensinando, dizendo que a pessoa tem que sofrer, tem que viver uma vida, sabe, querido, de escassez, uma vida. Isso vai contra a própria palavra. O que nós vamos fazer então com as promessas de Deus para a nossa vida? Aquilo que está escrito na palavra de Deus, a meu respeito, ao seu respeito. Tomar a cruz é esvaziar o nosso ser, é esvaziar, sabe, o nosso coração, a nossa mente. Que muitas das vezes, querido, é isso que tem impedido você de frutificar, de estar se relacionando com Deus, de estar realmente crescendo, avançando no reino de Deus, porque sua vida está cheia de outras coisas, menos da presença de Deus. E quando nós vivemos assim, querido, é como se nós estivéssemos limitando o agir de Deus na nossa vida. Então a primeira coisa aqui que eu quero deixar para você é se esvaziar. É o deixar, mas é o deixar com esse sentido de que nós precisamos nos esvaziar de nós mesmos, para que Deus ele venha realmente nos enchendo com a sua presença. A segunda coisa está aqui no versículo 28, quando diz: se algum de vós está querendo construir uma torre, não se assenta primeiro para fazer as contas, para ver se vai dar conta de terminar. Isso aqui é uma chave muito importante, queridos, de Deus para nós. Isso aqui esclarece muita coisa e traz luz ao nosso coração a respeito de muita coisa. Uma das coisas mais desafiadoras e prazerosas da vida, querido, é caminhar com Jesus. E isso eu falo com propriedade de alguém que já viveu os dois lados da moeda. Alguém que já viveu uma vida sem Jesus e alguém que agora está vivendo uma vida com Jesus. E eu te digo com toda certeza, com Jesus eu tenho vivido os melhores anos da minha vida. Eu nunca me senti tão desafiado a ser melhor como pessoa, como marido, como filho, como pai, como cidadão desse país, como líder, quando eu tenho andado com Jesus agora, nessa caminhada com Jesus. Eu tenho vivido os melhores anos da minha vida. Como eu tenho sido desafiado pela palavra dele, quando eu estou me relacionando dia após dia com a presença dele, como ele me encoraja, como ele me desafia, queridos. E sabe o que eu faço? Cada dia mais reconheço, se esvaziando, cada dia mais eu reconheço que eu não sou nada sem ele. Cada dia mais eu reconheço o quanto eu preciso dele na minha vida. E quando eu faço isso, eu estou esvaziando o meu ser, estou esvaziando, sabe, as minhas vontades, o meu orgulho. Estou levando aos pés da cruz, dizendo: eu preciso de ti, Jesus. Sem ti a minha vida não tem sentido. O Senhor é tudo para mim. Agora, respondendo a pergunta: por que as pessoas param pelo meio do caminho? Por que muitas pessoas, mesmo aquelas que começaram uma caminhada com Jesus,
Por que muitas pessoas às vezes elas param pelo meio do caminho, mesmo tendo colocado os alicerces, mesmo tendo lançado os alicerces, queridos? Você já pensou sobre isso? Você já se perguntou? Muitas coisas poderiam ser evitadas se nós tivéssemos uma consciência a respeito disso, querido, que nós vamos mencionar agora. Por exemplo, eu quero te dar alguns exemplos aqui. O primeiro, uma pessoa que ela entra em um relacionamento sem fazer as contas. O que é fazer as contas, queridos? É você analisar se você vai dar conta de levar até o final aquilo que você começou ou está começando, ou está prestes a começar. Por exemplo, uma pessoa que entra num relacionamento sem fazer as contas, sem considerar os ganhos, as percas, o que acontece? Muitos param pelo meio do caminho. Eu não sabia que era assim. Agora entrei nesse relacionamento, eu tenho que prestar conta de tudo, para onde eu vou, com quem eu vou. Eu não posso mais sair agora com os meus amigos. Agora tem que dar atenção. Por que muitas pessoas param pelo meio do caminho nos relacionamentos? Porque às vezes estão entrando em um relacionamento baseado em emoção, querido, sem entender que Deus ele não une apenas pessoas, Ele une propósito. E um relacionamento com propósito, querido, é algo que você vai calcular, que você vai fazer as contas. Eu sei onde eu estou entrando. Eu sei que tem determinadas coisas que eu não vou poder mais fazer, porque agora eu estou com um compromisso, eu tenho um compromisso. Ou eu casei, ou estou aliançado com alguém aqui. Então tem coisa agora que eu não posso mais fazer, porque agora a minha vida está mudando, eu estou dando um novo passo, eu estou avançando agora nessa área da minha vida aqui. Então eu tenho que entender, eu tenho que, que planejar, fazer as contas. Tem muitas pessoas que estão se divorciando, estão colocando um fim nos seus relacionamentos. Sabe por quê, querido? Porque não fizeram as contas. E aí estão parando pelo meio do caminho. O que Jesus disse? Qual de vocês que vai construir uma torre e não senta primeiro para fazer os cálculos, para calcular se vai ter com o que fazer, como fazer, se vai poder concluir? Aí sabe o que acontece? Às vezes as pessoas estão, olha, tá vendo? Separou. Tá vendo? Não deu certo. E aí o que o texto diz? Que às vezes estão servindo de zombaria para as pessoas. Tá vendo aquele casal ali, ó? Até cristão, aí estão divorciando. Uma pessoa que abre um negócio sem fazer as contas e se atola em dívidas, afetando a sua vida e a vida da sua família, porque não planeja, não calcula, não senta, não ora, não pede direção de Deus, não busca conselhos, e aí acabam às vezes fracassando, queridos, fracassando. Uma pessoa que começa um relacionamento com Deus sem avaliar o contrato e acaba abandonando Deus no meio do caminho. Como assim? E tem contrato para servir a Deus, para caminhar com Deus? Tem, queridos. A Bíblia. Muitas pessoas fazem uma decisão emocional com Jesus. Eu não estou dizendo que não tem que ter emoção, porque nós somos seres emocionais.
É importante a gente sentir no nosso corpo, sabe, queridos? Essa emoção. Às vezes chorar na presença de Deus. Mas ser discípulo de Jesus, você tem que fazer as contas. Porque o mesmo Deus que nos promete uma vida abundante e extraordinária aqui nessa terra, é o mesmo que nos chama a vivermos uma vida de renúncia e sacrifício, de entrega total e absoluta a Ele, queridos. Não tem, a palavra de Deus diz que não tem como nós servirmos a dois senhores. Não tem como eu servir ao mundo e eu servir a Deus. Porque em algum momento eu vou aborrecer um. Então muitas pessoas às vezes, queridos, e diante de uma situação como essa que nós estamos vivendo agora, onde nós temos visto tantas pessoas às vezes que esfriaram na sua fé por causa de uma pandemia. Talvez foram pessoas que não fizeram o cálculo, que não pararam, queridos, para analisar a importância da sua decisão de seguir a Jesus. Jesus, ele veio, querido, e ele deu tudo de si para que nós pudéssemos ser alcançados. E às vezes muitas pessoas lançam os alicerces na sua caminhada com Jesus, mas não analisam o contrato ao pé da letra, onde a Bíblia diz que não há comunhão da luz com as trevas. E a Bíblia está repleta, querido, de textos como esse. Sabe, desde o princípio Deus diz: deixará o homem, pai deixará, olha só, deixará. Sabe o que acontece às vezes? É que muitas pessoas crescem, mas não amadurecem. Elas crescem em tamanho, crescem em idade, mas não amadurecem. Deixará o homem, pai e mãe, se unirá à sua esposa. Mas tem gente que casa, mas não consegue, querido, sabe, ainda é totalmente dependente emocionalmente da mãe, do pai, e não consegue às vezes exercer com plenitude aquilo que Deus realmente deixou para nós sermos como homem. Então olha só, o mesmo Deus que nos promete uma vida abundante e extraordinária aqui nessa terra é o mesmo que nos chama a viver uma vida de renúncia e sacrifício. Uma vida de renúncia e de sacrifício. A matemática do reino de Deus é: quanto mais eu me humilhar, mais Ele me exaltará. Quanto mais eu me esvaziar, mais Ele me encherá. Agora eu pergunto para você, fazendo as contas agora da sua vida, como que ela está nesse momento? Se você fosse fazer as contas agora da sua vida, como que ela está nesse exato momento? E como você gostaria que ela estivesse? A vida que você deseja, ela está te esperando. Ela existe, querido, ela é real. Essa é a vida que Deus tem para nós. Só depende de você. Só depende de você. Sabe, da sua fé, da sua perseverança, da sua constância em Deus, de você não parar pelo meio do caminho. Porque um dia você fez uma decisão de entregar a sua vida para Jesus. E você tem que saber, e nós temos que entender isso, queridos, que existe sim algo
que nós precisamos perseverar, que nós precisamos buscar, que nós precisamos, sabe, queridos, estar desenvolvendo isso na nossa vida. Problemas virão, situações vão acontecer, onde vai ser provada a sua fé, o seu coração. Mas isso não pode te parar, isso não pode te impedir de continuar, querido, de continuar. Então, fazendo as contas agora da sua vida, como que ela está nesse momento? Como que você gostaria que ela tivesse? Deus tem uma vida abundante para você. Deus não errou quando enviou Jesus para morrer por um povo pecador e ingrato. Deus não errou as contas quando Ele escolheu você para chamar de filho. Deus não errou. Deus não errou. O problema é que nem você mesmo sabe do potencial que existe dentro de você, da pessoa incrível que há dentro de você, querido, de uma pessoa vencedora, de uma pessoa conquistadora, de uma pessoa que foi projetada para vencer e não desistir, não parar pelo caminho, não deixar que as situações, que os problemas às vezes que estão cercando, rodeando, possa te parar e faça você abandonar o processo, desistir daquilo que você lançou os alicerces um dia, seja num relacionamento conjugal, seja no seu relacionamento com seus filhos, seja no seu trabalho, seja naquilo que você está querendo começar a fazer, seja no seu relacionamento com Deus. Você não pode parar, não pare, não desista, não desista. Deus não errou quando Ele te escolheu para chamar de filho. Amém? Agora, tudo que nós precisamos fazer é nos esvaziarmos de nós mesmos e entregarmos a direção da nossa vida nas mãos dEle, em suas mãos. Amém? Você já fez isso? Você já entregou a sua vida nas mãos do Criador? Você já entregou o controle? Você já entregou a sua vida, a sua família, os seus negócios nas mãos dEle? Você já se esvaziou e disse: Senhor, eu me esvazio para que o Senhor possa encher a minha vida. Lembra, a matemática do reino de Deus é diferente da do mundo. Quanto mais eu me humilho, mais Ele me exalta. Quanto mais eu me esvazio, mais Ele me enche com a sua presença, com a sua alegria, com a sua vida fluindo. Quanto mais eu me esvazio, mais Ele derrama sobre mim. Esse é o segredo, queridos. Esse é o segredo. E Deus não errou quando Ele te escolheu para te chamar de filho e te fazer um vitorioso, um vencedor. Amém? Eu quero orar por você. Nós estamos chegando no final dessa palavra. E se Deus falou com você, querido, você fazendo as contas agora da sua vida, como ela está e como você gostaria que ela estivesse. Nesse momento eu quero orar com você. Não sei se você já teve a oportunidade de entregar a sua vida completamente a Jesus. Eu quero orar por você. Ou talvez você que me ouve agora, você está dizendo: pastor, um dia eu lancei os fundamentos, comecei uma caminhada com Jesus, mas porque eu não fiz os cálculos, não calculei os gastos, sabe, de viver uma vida de santidade, de viver uma vida separada, de viver uma vida de adoração, de entrega. As coisas do mundo vieram, me afastaram, mas eu quero voltar.
Eu estou pronto para voltar e viver uma vida feliz, uma vida abundante, uma vida plena. Porque eu sei que foi isso que Deus me projetou para ser. Eu quero orar por você nesse momento, em nome de Jesus. Aí mesmo onde você está, coloque sua mão no seu coração. Deixa eu orar por você. Pai, em nome de Jesus, debaixo da tua santa presença, debaixo da tua palavra que é a verdade, Deus, eu oro por cada um dos meus irmãos agora, Deus, aqueles que estão entregando completamente o controle das suas vidas ao Senhor, que estão se esvaziando agora nesse momento e dizendo: Senhor, eu preciso de Ti. Pai, eu oro para que o Senhor entre no coração, na vida deles agora, que o Senhor realmente, ó Deus, possa encher a vida deles agora com tudo que o Senhor é, com tudo aquilo que o Senhor tem, com tudo aquilo que o Senhor representa, Deus. Escreve o nome deles no livro da vida. Aqueles que estão voltando agora a caminhar contigo, Deus, que o Senhor fortaleça, que o Senhor seja o alicerce de cada um deles, Pai, em nome do Senhor Jesus. E que eles tenham essa consciência agora, Pai, de que essa é a melhor decisão e que nós não vamos voltar atrás. Nós não vamos deixar de caminhar contigo, de estar vivendo essa vida que o Senhor tem para nós por causa de situações, de problemas. Não, Deus, nós vamos permanecer firmes em Ti em todo o tempo até que o Senhor volte, em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a sua vida de uma forma poderosa, que o Espírito Santo possa inundar o teu coração de uma forma poderosa, queridos. E lembre-se, aquele que começou a boa obra em nós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Permanece firme, fica firme em nome de Jesus, amém? Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, a sua casa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém, aleluia, glória a Deus. Que Deus abençoe, queridos.